Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que foi feita na escola bíblica. E a ideia é o seguinte: por que depois do surgimento da luz é que vai aparecer o sol e a lua? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aqui e eu espero que você preste bastante atenção. Eu sempre esqueço, falo no final, mas já vou falar. Deixa o seu joinha aí, seu like, para poder ajudar esse vídeo e compartilha com outros irmãos também, tá bom? Então vamos lá. Sem demora, a gente vai para o texto bíblico. Eu estou aqui em Gênesis capítulo 1. Fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a água, nas águas, né? Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Então, ó, haja luz, pá, e houve luz, ok? Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento. Literalmente, raquia é um teto. Haja um firmamento, um teto, tá? No meio das águas. É algo sólido, separando as águas de cima das águas de baixo. Então, no meio das águas e separação. E ele faz esse propósito do firmamento, é a separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação, a tradução aqui dá a entender que o firmamento é uma coisa e a separação é outra. Não é. O firmamento é a própria separação entre águas debaixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. Entendeu aí? Então você tem águas em cima. Deus fez esse firmamento, algo firme, sólido. E aí, esse firmamento, fala assim, e assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Então existem águas acima do firmamento e águas embaixo do firmamento. Houve tarde e manhã, segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu, que as águas aqui embaixo, num só lugar, e apareça a porção seca. Assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento dessas águas debaixo do firmamento, Deus chamou de mares. São os oceanos, né? E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, aí vem a questão das ervas e tudo mais, eu já vou direto para o versículo 14, que fala assim, depois do terceiro dia, né? Fala assim, que haja luzeiros no firmamento dos céus. Então, agora ele fala de luzeiros ou luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Então, o propósito dos luzeiros, separar dia da noite, tá? E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Um dos propósitos do sol, da lua e das estrelas está relacionado a sinais para estações, dias, meses e anos. Então, é a partir do sol e da lua que a gente conta o dia de 24 horas, é que a gente conta os meses, o início dos meses, que a gente conta os anos. E mais do que isso também, todas as festas fixas do Senhor, elas estavam relacionadas com o ciclo lunar, com o ciclo do sol e etc. Então, por exemplo, a Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, que mais? Trombetas, dia da expiação e a festa de tabernáculos ou festa das cabanas, além de que o início de todos os meses era a lua nova, né? Então todas essas questões estão relacionadas com o sol e a lua. Então o propósito de sol e lua, as estrelas, não é apenas iluminar, mas também para sinais, para contagem de tempo e etc. Tá bom? Vamos lá. Sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. Então, o sol, a lua e as estrelas tinham esse propósito. E aconteceu, Deus fez os dois grandes luzeiros. Olha que interessante, um texto antiguíssimo. Se você observar, simplesmente pela observação natural, você vai pensar que o Sol e a Lua são exatamente do mesmo tamanho, olhando aqui. Por quê? Porque quando há um eclipse, por exemplo, você vê que um vai tampar o outro perfeitamente. Então, você fala, olha, então parece que os dois são do mesmo tamanho, mas não são. Isso aqui, ó, esse texto aqui é antiguíssimo, 4.000 anos, e está lá, né? Falando sobre o luzeiro maior. Você tem dois grandes luzeiros. O Sol, o maior para governar o dia, isso é o Sol, e o menor, que é a Lua, para governar a noite. Muito tempo depois, a ciência não vai descobrir, ela vai constatar
que a Bíblia estava certa. E vai falar, é verdade, o Sol é maior do que a Lua. Embora, do nosso ponto de vista, parecem que eles são do mesmo tamanho. Olha que interessante, né? Mas vamos lá. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Isso é a Lua. E fez também as estrelas, tá? E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas, tá bom? Então, esse texto é o texto que fala, você viu que a partir do verso 14, já o início do quarto dia, é onde Deus está ali criando os luzeiros, né, que seria o sol, a lua e as estrelas. Mas a luz, ela já aparece no primeiro dia. Então, disse Deus, haja luz, e aí você tem ali a manifestação da luz no primeiro dia. E por que os luzeiros vão aparecer só no quarto dia da criação? Veja bem, primeiro ponto, antes de criar todas as coisas, Deus não precisava de nada disso, porque para Deus, o salmista fala assim, ó, Salmo 139, verso 11, se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, ou seja, ele está meio tenso, né, com as coisas, até as próprias trevas não te serão escuras, está falando com Deus agora, e a noite é tão clara como o dia. Então para Deus isso não interfere em nada. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, Deus não está limitado a uma iluminação para que ele possa ver. Por exemplo, um exemplo, vou ser bem simplista, como se estivesse falando com a criança. Né? Para Deus se apagasse a luz, ele continua vendo do mesmo jeito, isso aí não faz diferença. Então é isso que o salmista está dizendo. Então, a manifestação da luz, ela não tem por objetivo que Deus passasse a enxergar alguma coisa. Isso não. A manifestação da luz, ela surge no sentido para a própria criação. Então, a criação que precisava de iluminação, precisava de luz. Deus não precisa disso, para ele as trevas e a luz são a mesma coisa. Então Deus não está limitado a nada, tá? Então, o que vai acontecer aqui? E nós vamos falar sobre a questão do haja luz, tá? Quando Deus fala sobre isso, o sol que vai surgir depois, que é o nosso fornecedor não só de calor e nem só de brilho, mas você vê que você depende do sol até para vitamina, né? Então, e a lua interfere em várias coisas aqui. Então, o que vai acontecer? Essa luz, eu entendo que ela está relacionada com a glória de Deus se manifestando na criação. Por quê? Você fala, mas a glória de Deus, Deus está criando a sua criação toda, tudo, certo? A glória dele precisa se manifestar somente quando há uma criação, vamos dizer assim. Não é que Deus não precisasse de luz. De fato, Deus não precisa de luz, né? Foi o que eu acabei de falar, Deus não precisa de luz. Mas aí você tem aqui a glória de Deus iluminando toda a criação. E por que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque aquilo que Deus fez, Deus vai restaurar todas as coisas. A Bíblia fala sobre a restauração de todas as coisas. E aí vai chegar um tempo em que o Sol e a Lua, não é que eles não vão existir, eles sempre existirão. Sol e Lua sempre existirão. Porém, a função deles no sentido de iluminação não vai fazer o menor sentido em algum local. Quer ver? Apocalipse 21, verso 23, está falando da Nova Jerusalém que desce do céu, a cidade santa, e fala assim, a cidade não precisa do sol, nem da lua, para lhe dar claridade. Ela não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade. Esse não é apenas o objetivo da criação do sol e da lua, né? Pois a glória de Deus a ilumina. Então, a cidade não precisa de sol da lua para iluminar ela, porque a glória de Deus, que é aquele que eu falei ali da manifestação da luz na criação, a glória de Deus ilumina a cidade. E o cordeiro é a sua lâmpada. Esse cordeiro que você já sabe que aponta para Cristo no seu aspecto da sua obra redentora do sacrifício na cruz, né? E o cordeiro é a sua lâmpada. Então, ou seja, essa luz se manifesta por meio da lâmpada que é o cordeiro. Coisa linda, né? Até me lembrei daquele texto que Jesus fala, eu sou a luz do mundo, né? Ali aponta para um monte de outras coisas também, mas isso aqui não é muito lindo? O cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão mediante a sua luz.
Os reis da terra lhe trarão glória, etc. E tal. Aí nós vamos a tal. E os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Não vai haver mais noite, porque a glória de Deus não se apaga. Então a glória de Deus ela é contínua, ok? Não tem aquele ciclo de variação de dia e noite, porque a glória de Deus estará ali constantemente. E lhe trarão a glória das nações, tal. E aí no capítulo 22 vai falar assim: então um anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal, que sai do trono, o trono singular, é o trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um lado e de outro do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Mas como que se faz a contagem dos meses? Aí sim, sol e lua. Não depende-se do sol e da lua para iluminar, mas eles continuam tendo aquela função de contagem de dia, meses e anos, por causa do seu ciclo, né? E aí, ó, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono, singular, o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, como Jesus tinha prometido. Em Mateus 5,8, Jesus fala assim que... Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eles já estavam vendo a Jesus. Então, de que Jesus está falando? Né? Aqui está o cumprimento. Ó. Os seus servos o adorarão e contemplarão a sua face. E na sua testa terão gravado o nome dele. E já não haverá noite. E não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Então, essa luz, que é a luz de Deus, que é o Senhor brilhando sobre eles, eu acredito que essa luz, quando Deus fala assim, haja luz, é a própria manifestação da glória de Deus, como está escrito aqui no capítulo 21. Tá vendo? No capítulo 21, verso 23, fala o seguinte, que a glória de Deus ilumina e o cordeiro é a sua lâmpada. Então, quando Deus diz haja luz, a manifestação dessa luz é a glória de Deus sobre a própria criação. E aí, assim você entende por que o sol, depois Deus vai estabelecer o sol e falar, agora você governa o dia, e lua você governa a noite, e as estrelas, todos eles debaixo do firmamento para iluminar a terra. Isso é uma coisa muito linda, porque Deus está mostrando ali a importância da terra no processo da criação, e a terra é tão importante que a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha, se houvesse qualquer parte mais importante no universo, o Filho de Deus não iria morrer aqui, mas ele veio morrer aqui por nós, porque nós temos a imagem, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu acredito que você tenha compreendido um pouquinho disso aí. Pretendo escrever sobre esse assunto, sobre outras curiosidades bíblicas. Se tiver alguma coisa que você acha legal para a gente poder escrever sobre curiosidades bíblicas nos próximos livros, coloca aqui embaixo para nós, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha com outros irmãos aí. E que Deus te abençoe, que a luz do Senhor ilumine o seu coração cada vez mais. Tudo que é luz, tudo que brilha, tudo que é luz, seja na iluminação do entendimento, seja iluminação física, seja qualquer tipo de luz, ela aponta verdadeiramente para uma ação de Deus na criação. Não é verdade? Então, olha, Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.